fazer 2 capítulos, e aí, igual eu comentei com vocês, o ideal é a gente sempre começar com o Plus Delta da última sessão, que é o que funcionou bem e o que não funcionou. O plus que a gente teve na última sessão é que as discussões foram boas, produtivas, que o propósito do grupo faz muito sentido. Isso é apontado como plus. E como delta, a gente teve uma questão de dia e horário. A gente reagiu a isso, propomos esse horário ajustado aqui para terça-feira, 20 horas, para ser um horário que funcione melhor para geral. Acho que todo mundo que estava no outro está por aqui. Quem não pôde avisou. A gente vai ficar com essa frequência de terça-feira, quinzenal, 20 horas. Um outro delta que a gente teve foi que a gente não conseguiu aprofundar tanto no livro, com a profundidade daquele prólogo inicial ali, dado que a gente levou um tempo se apresentando, se conhecendo. Acho que hoje já nos conhecemos todos, à exceção da Thalia, que é a primeira vez. Thalia, você consegue se apresentar aqui só para a galera saber quem você é, de onde você vem? Se der para falar agora. Pronto, Consigo, se apresente. rapidinho. Bom, gente, eu sou a Taliane, eu sou brasiliense. Conheço a Deisa da Edux, né? Então a Deisa toca um projeto super legal aqui dentro de Edux, que inclusive é um projeto que nos dá muito trabalho. Mas é um trabalho bom porque a nossa atividade, a educação é uma atividade muito regulada. Eu sempre falo isso, né? E é muito bom saber que a gente anda dentro da regulação, que a gente fica bulletproof, como eu falo para o meu time, a prova de balas, né? A prova de qualquer processo de auditoria, a prova de qualquer processo regulatório que venha. Eu, aqui em Brasília, eu atuo como gerente acadêmica da Estácio de Brasília, e estou sempre acompanhando ali o LinkedIn, não sou tão ativa, mas estou sempre acompanhando pessoas que eu admiro, e vi a Deisa falando lá sobre gestão de projetos. Eu sou nutricionista de formação, depois eu fiz pedagogia e agora estou finalizando a administração. Porque, né, trabalho com educação tem que gostar de estudar, né, gente? Então, eu sou a primeira a gostar de estudar. E eu gosto muito de metodologias ágeis, eu aplico muito metodologias ágeis aqui dentro de Estácio Brasília, além dos OKRs, né, que já direcionam a Edux. Eu gosto muito de Kanban, gosto muito de todas as metodologias de gestão ágil. Então, quando eu vi a Deisa falando ali, de do livro, né? Eu confesso que eu não conhecia, não conheço muito a metodologia, estou aprendendo agora com o livro. E é por isso que eu estou aqui. Já participei de outros clubes do livro, então espero aprender muito com vocês aqui. Boa. A gente tem esse combinado aqui de apoiarmos uns aos outros, cada um com uma experiência um pouquinho diferente, tá? No vídeo lá do primeiro, acho que você vai conseguir pegar a apresentação de todo mundo aqui de indústrias N, construção, saúde, vídeo, Sebrae. Então, acho que a ideia é a gente trocar mesmo e continuar conduzindo esse estudo. Todo mundo aprende um pouquinho uns com os outros. Vamos ao capítulo. Onde começar? Olha, eu estava relendo aqui antes de conectar para ajudar a moderar, e me deu um monte de alegria, de um monte de coisa que eu acho que a gente tem feito por aqui, e me deu um monte de susto. Ai, meu Deus, o que a gente não faz, não, precisamos fazer. Mas vamos onde começar, né? Na página 23, ele apresenta a empresa que é o estudo de caso aqui, da True Mowers, assim que fala, né? True Mowers. Eu já vou direto para 24, onde eles citam que tem um tema no penúltimo capítulo ali, parágrafo, sobre o lance do piloto, que fala assim: no quarto trimestre de 2012, ela decidiu fazer um experimento. Em uma das fábricas com alto volume de produção de cortadoras a gasolina, seria implantado o processo de roxim. A CEO e a gerente da fábrica envolveram os líderes principais e intermediários na elaboração de um programa piloto. A equipe refletiu sobre os pontos fortes e fracos da fábrica, estabeleceu alguns objetivos-chave, definiu atividades e metas associadas aos objetivos e designou responsáveis. Eu, particularmente, sou super fã do tema de piloto, né? De a gente começar pequeno, crescer, escalar, acelerar. E aqui é o exemplo do livro, vai muito nessa linha. E hoje eu vejo um desafio para compartilhar com vocês aqui, que é o tamanho da Edux, são 15 mil colaboradores. A gente, Maia e eu, trabalhamos na área que cuida do modelo de gestão para todo mundo. Então, é difícil dizer assim, vamos escolher fazer uma parte disso e fazer rodar aqui. Porque a gente, ao mesmo tempo que precisa rodar coisas novas, a gente tem o desafio de rodar para os 15 mil colaboradores um modelo de gestão que funciona para tudo. Então, a gente vive esse dilema, né? Eu vivo esse dilema de como é que eu testo pequeno, sendo que eu também sou responsável por garantir a implantação do PEG em todas as marcas, do modelo de gestão em todas as marcas.
Eu queria ouvir vocês, como é que tem sido esse dilema de testar pequeno, fazer pilotos, nesse lugar aqui de gestão? O que vocês têm vivido aí na rotina das empresas de vocês? Fala, Renan, pode falar. A gente não tá te vendo, tá só. Eu não tô A vendo aí. Vocês internet estão tá vendo, Renan? ruim? Não, vai aparecer de novo. Minha internet Não, tá né? ruim? Não sei Agora se. sim, agora sim. É assim, por exemplo, eu trabalho em um hospital e plano de saúde. Tipo assim, e gestão em saúde, pela experiência que eu tenho, é muito atrasado, assim, tipo, quando eu falei que existia linha, acho que quase ninguém escuta. Agora a gente está com linhas de emergência agora, assim, é um projeto do Prado SUS, né? A gente começou até tem um mês e meio. Então, assim, o que eu vejo muito, né, o Lean ensinou muito, né? Não adianta eu tentar abraçar o mundo, eu sempre testo em algum lugar pequeno. Por exemplo, a minha operação, que é a operadora, que eu toco ela mais, são 25 colaboradores. Eu comecei com 5 x no setor de vendas. Então, assim, quando eu chego, geralmente eu faço uma apresentação geral sobre Lean, aí, a partir disso, eu implemento o Route, que é uma coisa, se eu faço assim na primeira semana, aí os 3 primeiros meses eu acompanho de segunda a sexta, porque o pessoal Round? não Vocês vai chamam de falar. round? É o round diário, depois eu faço um GD específico de cada serviço. Eu não, né? O meu liderança, né? Faço o round, geralmente com atendimento, é de 7h50 às 8h. A gente tem as perguntas, né? Quantos atendimentos foram, quantas reclamações, é para falar o que aconteceu no dia anterior e os próximos passos, né? Uma atenção especial Entendi. para hoje, alguém recebeu elogio, geralmente eu gasto de 6 a 7 minutos. Ali o pessoal traz, assim, quantos atendimentos foram, essas coisas e tal. Aí acaba esses, aí eu separei alguns GDs de, por exemplo, atendimento, que é o que geralmente gera mais demanda. Então, eles vão lá e fazem, mas assim, inicialmente eu testo sempre num lugarzinho pequeno, porque quando eu tentei abraçar o mundo, eu não consigo, você não consegue acompanhar. Geralmente, o Lean, as pessoas não. É muito novo o Lean, né? Tipo assim, é de 1940, né? Tipo assim, vamos pôr na saúde, se tiver 20 anos é muito, não deixa que nem ter isso. Então, quando se traz às vezes eu nem falo Lean porque as pessoas ficam, o que que é isso? Tal. Semana passada eu tive uma reunião De com o comer, de CEO passar de. no cabelo, né? Tá coçando. Caiu todo. A barba tá ficando branca agora. Semana passada eu tive uma reunião com o CEO de um hospital. Achei muito legal um hospital de transição, que é quando a pessoa tem um AVC, ela atendida no hospital, ela vai ter alta, vai para esse hospital de transição. Quando eu falei Lean com o cara nunca tinha ouvido falar. Tipo assim, é um puta de um hospital assim, de transição, sabe? Eu falei, não, é muita novidade para as pessoas. Então, a experiência que eu tenho, eu testo pequenas partes, depois eu vou ampliando. Geralmente, eu passo um geralzão, o que que é Lean, para as pessoas entenderem o que que é, alguém é curioso. E a partir daí eu faço o round, é uma coisa que eu sempre implemento, uma coisa que eu sempre implemento que não tem tanto a ver com o Lean, mas é pôr 2 monitor para todo mundo, porque aí o pessoal para de ficar imprimindo, para de ficar abrindo, andando, então sempre implemento 2 monitor para todo mundo. Então geralmente são 2 implementos que eu faço em primeira semana mesmo de empresa. Põe 2 monitor e faço o round lá explico, dou um treinamento de 1 hora, né, um passo para o pessoal. E toda vez que eu tentei abrir várias frentes, eu não consegui. No próprio livro fala Tá que claro. numa hora. É. No próprio livro fala para não abrir mais de 5 frentes aqui no finalzinho do último capítulo. E depois para escalar, qual que é o processo que você faz para sair do pequeno e ir para mais casos? O que que acontece? Quando começa a rodar, as pessoas começam a ficar interessadas. Aí começa a rodar. Por exemplo, a primeira vez que eu implementei Lean foi numa outra operadora de saúde que eu trabalhava. Aí rodamos, começamos a fazer as coisas, aí implementando a gestão visual, começamos a fazer várias coisas. Começou a rodar muito bem. Aí eu fiz um Roshikan, fiz o segundo. Aí as meninas da limpeza, que isso para mim foi um baita de um trabalho, da limpeza, tipo, 2 mulheres assim, de roça, não sabe escrever direito e tal, me questionou por que que elas não participavam. Que Aí eu top, falei assim, pô, velho. bicho, por que que ela não participou? Aí eu chamei Dei o mole. meu jurídico, que era, eu falo, uma baita de um colaborador que trabalhou comigo, falei com ela, a gente precisa fazer alguma coisa. Fizemos 5S e é o trabalho mais legal que eu fiz nessa operadora com 5S com elas, porque elas fez direitinho, estava começando pandemia, eu lembro de números, assim, elas gastavam na média R$ 800 por mês de supermercado. Quando a gente montou, fez um 5S com elas, a gente foi para R$ 200. Que top. Foi muito legal. Eu coloquei no YouTube, depois eu posso até compartilhar, assim, é um pouquinho grande, mas é bem legal a ideia delas. E aí, quinta-feira agora, é feriado aqui. Eu tô indo lá nessa empresa que eu trabalhei, que eu vou lá eu morei em Viçosa, ele é em Viçosa. Aí eu vou lá e provavelmente muita coisa ficou, porque são as minhas colaboradoras. Aham.
Maneiríssimo. Ei, Michel, conta aí teu caso. Eu achei legal essa passagem aqui. Aí fiquei pensando um pouquinho, né, sobre o piloto em si, né, quando você vai lá fazer algum teste e tudo mais. E tem uma coisa que eu fiquei lembrando aqui. As primeiras vezes que eu fui fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de implantação ou algum tipo de workshop, né, como a gente chama dentro da empresa, aquele monte de dúvida, um monte de coisa que você não sabe direito o que está fazendo, né? E você meio que vai tentando copiar o que alguém fez ali, tentando meio que replicar como foi montado, e você descobre que você errou um monte de coisa. Só que aí você faz de novo, faz de novo, faz de novo, vai ficando cada vez mais fácil, né? Não vou falar que vai ficando menos complexo, né? Você vai começando a saber os caminhos, né? Você vai saber por onde trilhar. E aí hoje, né? Eu tô falando isso aí, eu tô fazendo aí quase 10 anos atrás, né? E hoje, quando eu vou lá, eu tenho um time aí que são 15 pessoas no total, sendo 7 diretos comigo, né? Toda vez que eu vou ver um trabalho de alguém, eu vejo eles tentando atacar em alta escala, né? Tentando pegar o grupo todo de uma vez, tentando pegar o projeto todo de uma vez, tentando abraçar o todo. Eu falo a mesma coisa, pessoal, sempre. Gente, ó, eu quando comecei, eu tinha essa visão também de querer atacar tudo ao mesmo tempo e descobri que um monte de coisa não dava certo. Então eu falei assim, cara, vamos pegar um pedacinho pequenininho, testar ali numa frente pequenininha, num local pequenininho, onde se der errado você consegue manejar, onde se der certo você consegue usar como modelo. Mas sempre pensa pequenininho. E aí depois você vai escalando aos pouquinhos. Mas cria sempre um plano pensando nisso, né? Eu vou fazer um plano pequenininho aqui, ó. Em vez de eu fazer um trabalho que vai levar 3 meses, eu vou levar 3 dias. Vou testar nele. Se esses 3 dias derem certo, coloco mais um pouquinho, faço mais uma etapa, vou criando mais um elemento dentro do plano. E eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso, sabe? É difícil você querer fazer testes. A gente quer resolver o problema rápido. Tudo bem que o ambiente de construção, né? Trabalho com construtora. Um ambiente que não tem tempo para as coisas também. Tudo está atrasado, tudo já foi, tudo está para acabar na semana que vem. Participei hoje de um pitch de inovação dentro da empresa, onde o pessoal está pedindo 3 meses de prazo para poder fazer os testes e os pilotos. Só que a gente tem que acabar a obra em 3 meses. Então, tipo, tudo é para ontem, né? Aí você vê assim que, pô, é ruim você falar de testar alguma coisa num ambiente onde você não tem o tempo para isso. Aí fica aquele negócio assim, cara, como que a gente consegue realmente falar em piloto, em teste, sendo que nossa cabeça não está setada para isso, né? Nossa É cabeça é pensada em isso. resolver o problema de uma vez. E E eu sendo continuo na cobrado batalha para de fazer. isso. Não, Eu e sendo imagino que o cobrado teu time 100% também para seja isso. cobrado pelo resultado inteiro ali do negócio, não só dessa parte. O Né? A gente discurso é vive esse esse, né? É o conflito, né? resultado, né? É o resultado do negócio, né? Da operação como um todo, não daquele elemento que você consegue realmente melhorar de forma direta, pontual, que você consegue trazer algum ganho físico ali pro negócio. Mas é legal o desafio, sabe? Fico pensando assim, cara, olha que clima diferente que você tem que ficar pensando em como eu melhoro um pouquinho todo dia, sendo que às vezes eu não tenho nem o apoio necessário em termos de organização para que isso aconteça, né? A nossa visão é o contrário, tudo muito mais urgente. Mas é legal o desafio e eu acho que ainda assim, cara, piloto é o caminho, tá? Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, você fala, cara, vamos testar num local primeiro, um testezinho. Usando IA agora é incrível, você consegue ter tanto teste Aham. legal nas coisas, você testa o negócio, vê se deu certo. Se deu, você vai para uma outra etapa, vai abrangendo um pouquinho mais, vai ganhando mais credibilidade e você vai pegando os problemas, né? Você consegue ir mapeando o que vai dar de problema e vai escalando com menos erros, né? Então acho que funciona bem o Piloto já piloto, validado. ele vai sendo validado ao longo do tempo, né? Super claro. Fê? Então, eu acho que acontece aí rola uma tentação de não fazer um pouquinho, né? Porque lá onde eu atuo, eu tenho a grata possibilidade de que meu CEO que puxa toda a cultura do Lean, sabe? Então eu não tenho problema de ter que convencer alguém em cima de mim para fazer isso. Isso é muito bom. Ó, Então, lá a gente fez em 2025, no começo do ano, não, a gente começou a desenhar no final de 2024, né? O rostinho de 2025. E você começa a discutir, né? E eu lendo aqui o livro, eu vi que a gente começou errado, né? Porque a gente já começou dando meta em número, né? E aí, aí você tem um montão de coisa para fazer e a gente fez até uma matriz de impacto e esforço para eleger quais que a gente ia trabalhar em 2025, né? E a gente chegou em 12 projetos. 12. Eu até lembro de uma diretora virar e falar assim: olha, a gente não vai dar conta, porque as mesmas pessoas que tocam os projetos são as pessoas envolvidas em todo o resto das coisas.
Então, você vai fazer 5S, são essas principais pessoas. Vai fazer a 3, são essas principais pessoas. Vai fazer GD, são essas principais pessoas. E aí, então a gente chegou nesses 12 projetos, não eram todos A3, pela matriz a gente definiu quais iam ser A3, então 4 deles viraram A3. E assim, e tinha alguns que eram monstros. Então, por exemplo, a gente não tinha WMS no nosso CD. Um deles era implantar um WMS. E a gente tinha que fazer. O outro projeto era inaugurar uma loja. Então, olha o prazo que a gente tinha. A gente estava em novembro de WMS 24. World Manufacturing System? Esse é o Não, WMS? é uma para rodar a logística, WMS, esse daí. Complexo pra caramba, né? E aí, a gente estava em outubro de 2024. A gente começou a rodar o A3 do WMS em janeiro de 2025. A gente tinha uma loja para inaugurar, que inclusive a gente vai inaugurar lá essa semana, e o prazo inicial era setembro de 2025. E o WMS era uma premissa para a loja funcionar. Então, a gente tinha 8 meses, 9 meses para entregar um WMS, uma operação inteira logística. Então, aí tinha uma A3 de pessoas, que é outra coisa também, monstruosa para fazer. Só projeto grande, sabe? Só coisa difícil de fazer. Trabalhosa mesmo. Trabalhosa. E aí a gente entrou no ano com todos eles, né? No gás. E a gente começou a acompanhar a Albeia. Não esse ano agora, 2026, a gente vai fazer um acompanhamento muito melhor do que o que a gente fez em 2025, porque a gente teve um aprendizado. Mas a gente acompanhou. E claro que a gente não deu conta, né? Não deu conta, a gente não conseguiu fazer todos os projetos, porque daí o TI está envolvido em todos os projetos, e o TI não As tem áreas braço para fazer corporativas tudo. suportam tudo, né? Então, olha, a gente não começou pequeno, a gente elegeu os piores problemas da empresa para fazer, e serviu Aí de aprendeu, aprendizado. né? Aprende com essa tentativa. E a disciplina de perceber isso, como o ABEC está rodando, e concluir, deu ruim. Não vai dar para fazer isso tudo, não, e retroalimentar esse sistema para essa escolha no futuro ser mais precisa, mais acurada. Mas é Tanto difícil que dizer não, né? Difícil pra caramba. inclusive, tem alguns desses projetos, eles serão mantidos nesse roxinho, justamente porque ele não deu tempo de finalizar. Tá super claro. Ei, Érica, conta aí. O que você está vivendo de pilotos? Eu tenho 2 experiências. Na empresa anterior, a gente começou em uma linha, que era a nossa linha que a gente precisava aumentar a disponibilidade. Então, a reunião de OE, o Gemba, tudo a gente fez primeiro nessa linha. Aí, depois que a gente amadureceu nessa linha, a gente foi para uma outra linha. Depois que a gente amadureceu nessa linha, a gente foi para uma outra linha. Então, assim, foi piloto mesmo e foi fazendo aos poucos e deu resultado. Nessa empresa que eu tô, primeiro que a gente não estava numa maturidade ainda para falar de Six Sigma, mas era um desejo do presidente, não, nós temos que falar de Six Sigma, porque a experiência que ele teve é que ele resolvia tudo com Six Sigma. Então a gente, né, a minha gestora já estava um tempo na empresa, ela resistiu um tempo, aí depois de um tempo você precisa ceder também, né? Inteligência corporativa. E aí, só que o que acontece na concepção, a ideia no papel é bonita, mas na prática é complicado. É que assim, a gente precisa da melhoria da organização como um todo, né? Que a gente precisa melhorar o todo, não só partes. E aí a ideia era que cada diretor indicasse uma pessoa para fazer o projeto. Então a gente teve 20 projetos Yellow Belt. Aí vamos começar com Yellow Belt, uma complexidade menor e tudo e tal. A ideia é linda no papel, mas na prática, coordenar esses 20 projetos, porque tem áreas, por exemplo, operação, que eles já têm uma similaridade, já são mais próximos, vamos dizer assim, né, da matemática, da estatística, mas tem áreas que são mais, digamos assim, humanas, que até usar o Excel eu tive que ensinar, entendeu? Peraí, igual, célula tal. Então, assim, foi um desafio muito grande. E aí eu vejo como começar com o piloto faz total sentido. Então, para o ano que vem, a gente está com novas ideias, mas aí eu vou tentar argumentar melhor e agora com as lições aprendidas para a gente fazer o piloto, né? Não começar pela empresa toda. É que às vezes a gente foca muito na operação, né? E sendo que as áreas de apoio também precisam melhorar para poder suportar a operação. Mas no final, se a gente não produzir com qualidade, aí também não faz sentido ter as áreas de apoio, né? Então, Sim.
acaba direcionando sempre. E lá na operação tem duas fábricas, tem a fábrica de ácido e a fábrica fertilizante. E a fábrica de ácido, o pessoal é mais adepto à gestão, mas também é uma fábrica mais automatizada, os processos, os controles são mais robustos, e a de fertilizante nem tanto, mas é o nosso gargalo. Então, teoricamente, a gente teria que começar pelo gargalo, mas não é o gargalo que é o mais similar, mais adepto, né? Enfim, aí vai ser um desafio para a gente definir qual vai ser o piloto. Mas as próximas iniciativas a gente vai fazer pequeno. O bom de ter feito dessa forma é que o pessoal percebeu, epa, não é por Foi aqui, muito né? grande. Ficou. Agora, para esse tema aqui do roxinho, vocês, no ambiente onde estão, já conseguem enxergar um piloto para rodar essa metodologia? Há esse espaço? Está no radar de vocês? Como que está? Pensando nesse desdobramento, nessa reflexão que vem antes de um próximo passo mais aprofundado. Como que tá, Renan? Conta aí. Hoje, na reunião geral que eu fiz com o meu time, depois que eu talvez ia atrasar, eu já falei com eles, né, que eu tenho um hábito, que é tudo que eu leio, eu tento implementar, eu Eu testo pelo também. menos, sabe? Então eu tô Tentar a lendo, gente já tá. aí eu já falei com eles que vai rodar, que eu estou dando treinamento para eles. Então, 2 vezes por mês a gente tem encontros com o time. Que aí eu tô nivelando todo mundo, aí eu falei, ó, no próximo encontro a gente vai falar sobre Roscan, é o livro que eu tô lendo, então a gente vai fazer o nosso planejamento estratégico do próximo ano. Só dei Bom, uma resumida para ele, eu já tô com uma ideia do que eu vou querer. pro seu time, o time que você lidera. É, o time fica direto comigo. Porque Entendi. igual eu falei assim, eu sou contratado pelo hospital, eu toco uma operação da operadora e ajudo dentro do hospital. Eu pego alguns projetos no hospital. Aí a operadora é onde eu fico mais. Então Tá eu vou claro. tocar com esse time, que é 25 pessoas, mais ou menos. Então vamos ter cases, o seu case prático de implantação para discutir nos próximos Provavelmente. exemplos. Eu tô na mesma pegada aqui. E você, Érica? Então, quando a gente fez a matéria da governança, você falou até que talvez o clube ia atrasar, porque ia apresentar o modelo, então a gente também passou por isso no final do ano. E aí a gente fez uma apresentação bem bacana, mas aí tinha lá a palavra roxinho. Aí quando a gente apresentou isso, o pessoal, o que é isso? Eu nunca li essa palavra. Aí desvirtuou, o pessoal se pegou a palavra, não, gente, vamos aqui, nessa parte aqui, vamos entender a ideia, o pensamento que está por trás, o sentido da gente discutir. Mas às vezes a gente ainda está numa maturidade de se apegar a pequenas coisas. Então, eu estou fazendo o Clube do Livro também com o meu time desse livro. E a ideia é a gente fazer da nossa área, Maneiríssimo. entendeu? Aí, para quem sabe 2027, alguma outra área pela parte de desdobramento estratégico, mas é balance scorecard, então para eles está muito enraizado isso. Então, acho que eu vou quebrar as barreiras de uma outra forma, comer pelas beiradas em 2026. Arrasou. Arrasou. E aí, Michel Nagier? É, eu tô indo para uma abordagem um pouquinho diferente. De novo, né? Eu hoje não tenho poder para mudar uma empresa desse tamanho, né? Então, é difícil falar que eu vou conseguir fazer isso corporativamente, né? Não é a intenção neste momento. Mas eu tenho muito papel, muita atuação em projetos, né? Nas obras que a gente está atuando. E o que a gente viu? Alguns casos, né, que são interessantes trazer, né? Eu já fiz 3 outras tentativas de roxinho, 2 deram resultados próximos ao esperados, não foi 100%, e uma foi a lástima, né? Uma foi total, a lição aprendida mesmo. Que é bom que deu para aprender para não errar nas outras 2, né? As outras 2 foram muito melhores. Aí eu tô na obra esses dias ali, o pessoal tá começando a falar sobre uma desmobilização e todo mundo com um monte de ideia, né? Vamos começar por aqui, vamos começar por ali, vamos olhar isso, vamos olhar aquilo. Eu falei, gente, pelo que eu tô entendendo aqui na reunião, e conversa assim na mesa, né? Na reunião, o pessoal pensando de forma estratégica. Eu falei, gente, mas cada um tá falando uma mensagem diferente. Eu tô aqui conversando com vocês, mas estou entendendo coisas diferentes em 10 pessoas falando. Vamos fazer um negócio diferente? Vamos fazer um desdobramento aqui do que a gente tem que fazer na desmobilização? Vamos tratar a desmobilização como um projeto específico, como se fosse um negócio específico, criar meta para ela, desdobrar para todo mundo saber o que tem que acontecer. Ou seja, estou usando as premissas que o Roxinho emprega, né? Colocando num escopo específico. Maneiro. Só de fazer isso, a galera já começa a se conversar melhor. Assim, não, é verdade, isso que eu não tinha pensado, isso eu não tinha visto. Então você já começa a falar uma língua em comum para todo mundo. E ao longo dela, você vai trazendo algumas informações. Por exemplo, ninguém sabia que tinha que fazer um informe de um equipamento específico em X dias antes. Ninguém sabia dessa informação. Na hora que a gente começou a levantar, falou, ó, tem esse ponto aqui que é importante, que a gente descobriu sem querer numa dessas conversas.
Então você vai criando, né, metas ali, vai criando referências, vai criando diretrizes para o time como um todo. E eu particularmente acho que funciona muito bem. Eu acho que você não pensar que o Roxin, ele é. Até falei isso no outro site que eu estava puxando com o pessoal. Não usar o Roxin como é só para grande empresa, para organização como um todo. Tudo bem que o livro descreve até nesse sentido, né? Mas só que, cara, cada projeto que você entra é uma entrega, né? É um entregável, é uma É um participação que você tem ali. objetivo, né? Tem um objetivo. Então, você pegar ele e quebrar em frações menores, fazer desdobramentos menores, o A3 também fala sobre isso, né? Só de fazer isso já tem ganhos absurdos. E aí você usar essa parte que ele traz aqui ainda, que o livro fala muito de... Ele fala muito de abordagem, né? Ele não fala nem muito de técnica, né? Muito de como você vai abordar essas conversas. Cara, funciona muito bem. Eu acho que assim, tá tudo caminhando para ser o quarto case ali que eu vou participar. E eu acho que o terceiro bem-sucedido, né? Começamos bem ele. Você vê como traz algumas características boas. Só que isso assim, eu comecei falando isso, mas acho que é no outro ponto. O que eu achei que mais faz, que é o mais difícil, o que mais faz sentido para mim, é encontrar um bom parceiro na implantação. Na hora que você chega com a ideia e você comenta de fazer, você é o maluco, né? Você é o doido, ninguém sabe o que que é, você é o cara que tá viajando. Não, em obra não dá, não é possível. Ou então querem saber o que que é o. Mas o que que é roxinho, não sei o que lá. Dessa vez eu prefiro nem explicar o que que é, nem comentei sobre a palavra. Mas o legal é quando você acha um maluco que quer fazer igual a você. É quando você acha um cara ali que, não, achei a ideia boa, vamos começar a fazer. E você convence um, e esse um convence mais um. Eu acho que isso vai ficando legal. Então, acho que o mais interessante é você arrumar alguma pessoa que Uns compra a aliados, ideia de né? cara. É um aliado de cara, assim. Quem que é o cara aqui que vai ser o aliado? Na hora que você encontra ele, sua vida fica mais fácil. Aí você tem menos dificuldade, menos barreira com a implantação. Ajuda muito Percepção a que eu ter tenho esse até piloto hoje. forte, né? No começo, e um aliado, se possível, alguém que é reconhecido pelos pares, que tem essa ressalva, né? Essa patente para reforçar o teste ajuda um É, bocado. Esse, já te dou voz, Fê. O lance do piloto, para mim, é essencial, tem que ter. Aposto nele sempre que possível. Eu vivo esse dilema de cuidar do todo e pilotar pequeno. Então, o que a gente está fazendo aqui agora eu tentei pegar esse mindset do lá da página 52, para mim, eu amei a página 52, a gente vai chegar lá, que é assim, né? Qual que é a visão lá para frente? E ir caminhando na construção do meu desdobramento de metas aqui, que é mais tradicional, naturalmente mais tradicional, passando pelo objetivo, pela liderança, pelas atividades, pelas metas, e ir construindo esse pensamento. E aí, como eu tenho esse papel de modelo de gestão companhia, eu pensei junto com o time aqui numa sequência para ajudar os líderes a pensarem e fazerem essa reflexão, que é a parte contínua aqui do livro, para chegar com essa reflexão mais pronta, né? O que deu certo no ciclo passado, o que eu preciso continuar fazendo ainda, e ir caminhando nessa direção de partirmos de uma reflexão. Porque o natural aqui, no que a gente está vivendo hoje, é o exemplo que ele dá de metas financeiras, fim do ciclo, depois a gente fica tentando acompanhar essa meta financeira, enxergando como acontece isso. E quando eu fiz a proposta, né, com todo o time de diretores, a pergunta que eu ouvi no bastidor foi assim, pô, mas o orçamento já está dado. A gente vai fazer essa reflexão agora e a gente está vivendo as coisas no paralelo. Ao mesmo tempo que eu estou definindo qual é o orçamento do ano que vem, porque tem conselho para aprovar, é um orçamento complexo, a empresa que é listada na bolsa, 5 bi de faturamento. Então, é um negócio volumoso. Ao mesmo tempo que a gente está projetando o ano que vem, a gente está fazendo essa reflexão que é tão importante para o roxinho rodar bem, né? Que é esse fundamento. Sem falar de roxinha, na página 27, ele começa falando a diferença sutil a gente deveria começar um processo de reflexão que examinasse cuidadosamente o trabalho do ano anterior. Quão cuidadosos estamos sendo para analisar o passado, antes de projetarmos o futuro, né? E projetarmos números novos, e fazer essas coisas se conversarem, né? Viva essa dor. Oi, Fê, me conta aí. Então, lá a gente fez exatamente isso. Por quê? Porque daí em 2025 todo mundo ficou com essa sensação, inclusive o nosso presidente, né? Porque daí ele também estava envolvido em vários projetos, então ele também se sentiu assim, meu, não dá tempo para nada, eu tô sempre em alguma reunião, sempre em algum projeto, sempre em alguma coisa. E não sobra nem tempo para a gente apoiar os projetos que a gente é apoiador, né? Porque eventualmente eu tinha um projeto que era meu e tinha um projeto que eu apoiava outro time.
Então, a gente fez exatamente isso. A gente fez uma reunião de Hansei com as pessoas que cuidavam Adoro isso aí. Aí eu coloquei na parede todos os projetos, uma fotinha que representava o projeto, então, para trazer uma coisa, sei lá, meio lúdica, para eles conseguirem lembrar o máximo de coisa que desse. E coloquei também alguns indicadores, né? Porque teve coisa que tinha indicador, teve coisa que andou, teve coisa que não andou. Então, para a gente conseguir fazer uma reflexão o mais profunda possível, a gente conversou sobre o que deu certo, o que não deu certo e o que eu aprendi. E aí a gente fez uma reflexão bem, bem objetiva, porque, né, 12 projetos, não dava para ficar conversando o dia inteiro. E aí para a discussão do Roxinho de 26, que a gente vai fazer agora em novembro, a gente vai levar toda essa reflexão lá para a Albeia, para fazer com base nela, né, para não perder esses insights. E minha ideia é essa também, eu pegar aqui esse pensamento do livro para conseguir direcionar, porque o meu papel aqui é esse, né, mais de apoio, então para conseguir direcionar um Roxinho um pouquinho melhor, porque lá também é mais ou menos a sua com orçamento, mas lá meu presidente já está com tudo na cabeça, todos os problemas já estão na cabeça dele. Então ele pretende pôr o problema na cabeça da galera lá, e aí, vocês vão fazer o quê, né? E o pessoal definir. E a gente não pode ignorar essa intuição, assim, eu falo isso para as lideranças aqui, se você me der um top-down, eu preciso considerar ele porque você está imerso nessa discussão muito mais do que eu. Então, acho que o nosso papel guiando essa discussão é fazê-los refletir sobre isso é de fato o mais importante? Por que você está mexendo com isso? Ainda agora, 6h30, atrasei uma reunião com a Mai para falar com o vice-presidente que estava fazendo esse exercício. Ele topou a reflexão que eu propus, muito engraçada. Ele atendeu a ligação assim, me ligou, me ajuda aqui. Aí eu entrei na ligação com ele, ele falou, olha, estou fazendo meu dever de casa. Ele estava no VP, sentado na cadeira, refletindo com base no guiazinho que eu propus lá. Ele me ajuda a entender aqui o que eu tenho que fazer. Aí eu expliquei para ele, orientei, e a minha reflexão com ele era converter o que ele tinha de resultado. Ele disse assim, eu quero fazer a coisa X. Aí a minha pergunta é, você quer fazer a coisa X por quê? Aí dá uma refletida, volta para pensar, não, porque está gerando esse impacto. Como é que você mede esse impacto? Aí ele vai para o fim da linha para pensar nesse objetivo antes, né, de pensar na iniciativa. Esse eu acho que é o nosso papel, porque eu não posso ignorar que ele está na cabeça dele, tem 5 coisas que ele tem que fazer, e são os problemas que ele entende que são maiores. É como que a gente converte isso em resultados mesmo, né, no fim da linha mesmo, para ir ajustando o mindset das pessoas para esse lugar, porque eu não tenho a intenção de dizer assim, não, peraí, sou mais inteligente do que todo o corpo diretivo. Pô, essas pessoas estão lá porque, né, entendem do que fazem, manjam, mas o papel é assegurar, reforçar isso. Maneiro demais. Deise, eu acho que tem um ponto que é legal aí, que é que a gente vê que tem muitos líderes, né, seja diretor, vice-presidente, né, em altos escalões, que eles realmente são muito bons, que eles fizeram isso a vida inteira, né? Então eles têm uma experiência que é gigantesca e isso é inegável. Só que nem sempre são os melhores comunicadores disso, né? Às vezes eles não sabem como passa essa informação. Eles sabem que tem que dar uma diretriz de alguma coisa, mas como é a melhor maneira de fazer isso não é o melhor caminho que eles escolhem. Eu acho que esse é um ganho legal quando pensa nessas reflexões, né? Cara, o que você está pedindo para ser feito, o que você está colocando como diretriz, até para ser a sua meta do ano inteiro, realmente é isso que você está querendo? É isso que as pessoas vão entender de você? É isso que o cara lá na ponta vai chegar na conclusão, pô, o presidente quer isso daqui por isso, por isso, por isso. Será que é isso, essa clareza toda realmente é passada? Eu acho que esses momentos de reflexão, seja Hansei, seja Roshin, são legais nesse sentido, né? Você tira, às vezes, você filtra, né? Você tira da cabeça de um corpo diretivo ali maneiras de um linguajar mais fácil, de repente mais acessível para todo mundo, que às vezes não está falando o mesmo linguajar que ele esteja, né? Eu acho que esses são os principais ganhos que a gente vê aí nesse tipo de reflexão ou de prática que a gente Amarra, né? participa. Amarra isso que está solto com método, com ordem. Isso aqui é mais importante por causa disso. Que é o Exato. desdobramento, né? Então, o CEO tá pensando lá, cara, eu quero um EBITDA de tanto. Aí, no meu caso, a loja fala, meu, como que eu contribuo com isso? Eu sou um açougueiro, como que eu contribuo com isso? Qual que é meu papel nesse EBITDA de tanto? É esse desdobramento, né? Agora, o desdobramento ele deveria partir do EBITDA, né, do resultado financeiro, porque esse paralelismo hoje no negócio que estou,
eu vejo que o que funciona é andar com essas coisas em paralelo, porque eu não vou conseguir sobrepor a discussão do financeiro. O financeiro vai me tolir. Então, é como que eu oriento esse financeiro para ele representar o passo que o negócio deveria dar. E, no mínimo, no pior cenário, mostrar que tem um gap entre essa visão financeira e a visão do que temos capacidade de fazer. Agora mesmo estava falando com ele caiu assim, putz, vai vir um tanto de coisa aí. Eu falei, é bom que você veja agora, que vai vir um tanto de coisa, para que você possa escolher o que vai dar para fazer e o que não dá. E a gente não se enganar de que vai dar para fazer tudo isso aí que você vai listar. Então, ver tudo junto, levantar todas essas coisas ajuda a tomar essa consciência de, pô, é coisa pra caramba. Eu vejo pessoas falando assim, né? Uma correria, é projeto pra caramba, é 12 coisas. Por que que a gente está nesse cenário? Porque a gente não tem esse entendimento da complexidade que está por trás do que precisa ser feito. A gente começa do financeiro e não necessariamente do que vai levar a esse financeiro. E aí a gente fica enxugando gelo, né? Correndo atrás do rabo. Eu tento sair desse ciclo o tempo possível, né? De ditar a agenda daquilo que é mais importante, de priorizar essas coisas. Ei, Maurício, vamos ouvir você agora. Conta aí. Então, essa é a diferença de empresas não japonesas, tá? A Toyota, né? As empresas só pensam no quê? No lucro. Como eu fiz um curso, né? Então, o professor, toda a aula, ele repetia pelo menos umas 5 vezes. MHSQDC. MHSQDC. Essa é a sequência de importância de qualquer negócio, que é o da Toyota. Gestão, recursos humanos, segurança, qualidade, entrega, né, ou produtividade e custo. A importância é daqui para cá. O custo é o último. Você vai ter que repetir essa daí agora, Maurício. Aí eu tenho que anotar. Se eu faço toda essa sequência, gente, o custo vem. É por isso que a empresa falha e não alcança o custo que quer. Porque ela não sabe o que é importante. Isso, gente, é mais antigo que andar para trás. Isso não foi a Toyota que inventou. A Toyota pegou do TQM. Você lembra lá que eu mostrei aquele livro do Yoji Akao, né? Desdobramentos das diretrizes para o sucesso do TQM, que é o Total Quality, né? Management, né? Japonês, né? Aí a Toyota juntou isso com o próprio sistema dele, né? E dentro do sistema deles é isso que a empresa foca. Então, se vocês for ver o roxinho da Toyota, ele vai ter essa disposição, essa sequência, porque depois ele vai desmembrar lá naquele quadro que eu falei para vocês, que é o FMDS. O FMDS tem lá o segurança, aí tira o gestão e recursos humanos tira a gestão, né? Mas fica segurança, qualidade, entrega, custo e RH. Que são as coisas que eles sigla, Maurício. M, como é? MHSQDC. MHSQDC. Tá. É Management, Health. Health não, recursos humanos. Recursos humanos. Então. Recursos humanos. Segurança, qualidade, entrega e custo. Tá? Não sei se vocês já tiveram o privilégio de visitar a Toyota, parece até uma poluição visual de tanta coisa de segurança. Porque para eles, o que é mais importante? Não tem nada mais importante. Chão de fábrica. Segurança. Então você vai focando. Quando você foca nesses objetivos, você pega aquele objetivo maior. Pensa bem comigo. Olha o problema deles aqui. Eu quero criar um cortador de grama elétrico. Tá, mas eu faço o cortador de grama elétrico. Eu posso fazer de qualquer jeito? Como que eu vou afetar essa segurança do meu colaborador e principalmente do cliente? Será que compensa eu fabricar mais rápido? Aumentar minha produtividade? Preciso entregar. Acelero. Só que posso causar um problema de segurança, talvez, lá no cliente. Não, essa pecinha não lixa. Não lixa. Passa direto. Nenhum cliente vai pegar isso. Imagina. Aí chega lá no
na pessoa lá, o cara está acostumado, já é cliente antigo dele, está montando o produto, vai lá e recebe um corte na mão por conta. Oh, nossa, olha o acabamento do meu cortador antigo. Olha, não tinha nada áspero, não tinha lugar para mim cortar. Esse aqui tem. Então, esses indicadores, eles se conversam entre eles. Tá? Quando você vai fazer um Kaizen, uma melhoria, você tem que verificar se não está afetando um aos outros. Tá? Aí O você fala, poxa, essencial, né? todos eles, né? Está afetando a segurança? Está afetando a qualidade? Está afetando a entrega? Vou ter diminuição ou não do custo? Né? Vou aumentar o custo? Né? Então, são essa sequência. Eu reparei que no livro ele não vai citar, tá? esse sequenciamento, tá? Mas depois, quando vocês for ver o outro livro lá, o FNDS, ele tem. Então, por isso que aquele até cita, né? E o pessoal vai atrás do custo, né? Lá do FII, né? resultado financeiro como fim. Né? E, na verdade, você tem que estruturar a empresa nesses outros quesitos e, na verdade, você fazendo uma empresa forte, estruturada, né? Você vai alcançar, o custo vai chegar, gente, é inevitável. Só que as empresas, principalmente ocidental, posso falar assim, porque as empresas japonesas não seguem sistema Toyota de produção, não, tá? A maioria, né? Então, se eles acreditam, se eu seguir essa sequência, o custo vai chegar, eu vou conseguir fabricar o produto com a qualidade que o cliente espera, com a segurança, e vou ganhar. A organização Então, por isso que aprende, é né? tudo Se que isso for prioritário. Tá vendo que você já vai solidificando os temas, né? E as coisas importantes, né? Eu tenho lá o meu objetivo final, só que essa dimensão aqui, até o Vicente Falcone chama essa sequência de dimensões da qualidade, tá? Se você tiver curiosidade, coloque dimensões da qualidade de Falcone. Aí ele Beleza. mostra também essa mesma sequência, tá? Que é oriunda do TQM, tá? Então é isso. Então é tudo para você fazer esse direcionamento, né? Então, O que é mais às vezes é importante? isso que a alta direção não entende, tá? Mas essa é a forma que a Toyota, assim, acredita, assim, piamente. Tanto é que o professor, ele enchia o saco. Todo dia ele falava isso, até que a gente já falou, o cara tem razão mesmo, isso faz sentido, tá bom? E você, Renan? Conta aí. Aparecer de novo aqui. Uma coisa que eu vi, tipo assim, no meu caso, que são presidentes de conselho, eles vão sempre basear muito em resultado, né? Então, apesar de ser filantropia, né? Tipo assim, ainda mais quando eu assumi o primeiro desafio meu em saúde, estava numa situação muito ruim. Só que uma coisa que eu percebi muito com o decorrer do tempo, a partir do momento que eu dou qualidade, tipo, eu dou. Que a palavra fugiu aqui. Dou condição de trabalho para o meu colaborador, a partir do momento que eles entendem o que a gente quer, o que a gente constrói. Eu falo assim, desde botar dois monitor, desde implementar uma ferramenta nova, desde estar ali no dia a dia, o resultado ele vem. Eu falo assim, as experiências que eu tive desde quando eu enxergava o time, que eles estavam, que eu sempre falava para o meu time, eu estou aqui para facilitar a sua vida. Sempre falo isso, eu estou aqui para facilitar a vida. Então, vocês têm que me olhar não como uma ameaça, e sim como um facilitador. Então, a partir do momento que eu dava a condição para eles, que às vezes a gente demorava um tempo aí até construir isso, as coisas andam. Eu falo assim, tanto que em números, assim, o número vem. Aí o número vem, conselho não reclama. Para mim, a mesma experiência que eu tive sempre foi assim. Eu fui implementando as coisas, fui melhorando a condição deles. Hoje eu tenho uma luta muito grande com o meu time, que meu time, apesar de estar no plano de saúde, metade não tem plano de saúde. Então, como é que eles vão entender a importância de ter um plano de saúde e como eles vão atender um cliente bem ou um prestador bem, se eles não têm, eles usam o SUS. Então, é uma luta que eu estou tendo aqui com o meu conselho sobre isso. Mas, assim, olha, meu time ele não vai enxergar valor no meu produto se ele não tiver, olha, ele não usa, como é que ele vai saber? Para ele não faz diferença. Então, é um objetivo que eu estou montando, estou trabalhando tem um ano para conseguir para eles. Então, algo que a experiência que eu tive, assim, a partir do momento que eu consigo dar condição para eles, o time produz. Eu falo assim, e tem gente que a gente vai ter que desligar, não tem jeito. Tem gente que vai atrapalhar, isso faz parte da função. Eu mereço. Então, até linkando com o que a gente está conversando, né?
Tem na página 46 que eu gosto desses assuntos, né? Lá no comecinho, né? A conexão entre o atingimento dessas metas e os seus pagamentos e bônus produziu comportamentos inadequados, né? Qual É no página? 46, é lá Ah, no... Porque antes eles tinham as metas ah, só a meta do valor, né? Então, eu não me recordo se foi o Peter Drucker ou o Deming, tá? Você me desculpa, né? Mas a frase é essa, né? Quando você coloca uma meta que a pessoa, necessariamente para atingir essa meta, se ela não atingir, ela vai ser mandada embora, ela vai bater essa meta, nem que para isso ela tenha que destruir a empresa. Então, isso é uma empresa de cerveja aí, bem conhecida aí, que, assim, muito aclamada no mercado, mas a banda tocava desse jeito com ela, tá? Não sei se toca até hoje, tá? Então, era bater meta, mas independente do que você, né, na verdade, está fundando a empresa, né? Então, o roxinho é isso, né? Você elimina até essa parte de compliance, né? Poxa, qual que é a minha meta, né? É só financeira, né? No final das contas, eu tenho que bater a meta principal de toda empresa, que é satisfazer um cliente, né? Como dizia o Feigenbaum, né? Que é a qualidade começa com o cliente e termina com o cliente, né? Na verdade, uma atualização é a qualidade começa com o cliente e continua com o cliente, né? Porque ele tem a rede social para falar mal da empresa, falar mal do produto, então o cliente é nosso para sempre, né? Se você não aderir a essas metas de forma mais responsável, né, não só o valor, né, você pode cair em algo como compliance, como pelo visto estava acontecendo aqui, né? As pessoas estavam batendo a meta, mas no fundo estava afundando a empresa, né? né, se esse alinhamento horizontal não acontecer, né, essas coisas forem priorizadas em função do que é o benefício para o negócio, o risco disso acontecer é altíssimo. Avançando aqui no livro, eu já estou vendo que pelo tempo a gente deve acabar no capítulo 1, não vamos conseguir avançar para o 2. A gente falou da questão do piloto, de como que isso ajuda a gente a trazer implantações que são mais sustentáveis, falamos da importância dessa reflexão como um input para um desdobramento, para uma definição que faça sentido. Avançando aqui no livro, ele traz um modelo de como fazer essa reflexão corporativa. Esse é o que eu vou aplicar aqui amanhã, especialmente eu tenho uma reunião com os meus diretos aí, a gente vai usar esse modelo, Mário, da página 31, que é fazer um pequeno ranceio. Acho que a Fê trouxe um ponto legal de tem que ser objetivo, tem que ser prático, não dá para ficar avaliando 10 horas o que aconteceu naquele negócio, uma análise de causa, mas é gerar esse aprendizado de, pô, era isso, entregamos isso, por que não deu? Então, acho que a página 31 é um bom exemplo disso. E as perguntas que ele traz no 32, 33, 34, achei maneiríssima, porque são perguntas que a gente vai nos eventos aí, em Summit da vida, essas coisas, quem está começando a fazer a implantação de ciência operacional, de pensar nisso, essas são as perguntas que as pessoas costumam fazer, né? Especialmente a dali da direita. E se o CEO não entender, o que a gente faz? Aí volta para. Isso sempre tem, todo evento que eu vou mas a galera tentando implantar, sofrendo, né? Meu CEO não apoia. E aí acho que volta sempre para o lance do piloto. Tem alguma dessas perguntas que vocês acharam que vale a pena a gente explorar aqui, né? No, para a gente ir finalizando, né? Eu gostei muito aqui é a última pergunta, a penúltima lá, na 34 já. Seria o momento certo para minha empresa? Eu falo, cara, isso aí eu escuto essa frase todo santo dia quando eu tô em qualquer projeto, em obra, em qualquer momento. Será que esse é o momento mesmo? Gente, se você não tem o momento para você querer melhorar alguma coisa do seu trabalho, no seu serviço, na sua implantação, não tem outro momento, não. É Cara, agora. top, Michel. Top. Hoje eu entrei numa Então, discussão, já te dou voz, Maurício, de uma pessoa que está com essa missão de fazer o dever de casa que eu propus, essa reflexão. Aí a pessoa me falando assim: pô, mas a gente deveria ter começado a fazer isso lá em agosto, porque agora eu tô com outra missão aqui, não sei o quê. Aí eu mas já é fiquei tentando. outubro, dá para chegar em janeiro É, agora, pô. aí eu fico tentando entender se eu começar a pensar em agosto sobre 2026. Aí eu falei assim, cara, a hora que a gente escolhe para pensar no futuro é agora. Assim, acho que foi essa a resposta que eu dei. A gente
tem que escolher em algum momento, pensar, né, projetar o futuro, sendo agosto, sendo agora, sendo amanhã, mas em algum momento a gente vai abrir mão de outras coisas. São essas coisas que você falou, né? Assim, não vai ter momento ideal para a gente falar do futuro. Qual que é o dia ideal? Não, dia 13 de agosto a gente vai começar a pensar na implantação do. Não acontece isso. Né? A hora é agora mesmo. Vamos ver o que dá para fazer e vamos implantando conscientemente. Só Oi, fazer um Maurício. pequeno parênteses rapidinho, Deisa. Vou fazer. Esse também era um desafio nosso, né? Putz, porque tudo que você vai falar, a pessoa fala, não tem tempo e não dá. Então, tem uma frase que o Robson falou em um dos treinamentos, inclusive foi bem quando a gente foi anunciar todos os projetos e tal, né? Que ele falou assim: se alguém falar, não tenho tempo, isso aqui é a diretriz da empresa para esse ano. Se você não tem tempo para isso aqui, você tem tempo para quê? Então, isso é importante, a diretoria estar junta disso, né? A diretoria comunicar isso também. Porque isso aqui é a prioridade. Se você não está fazendo isso aqui, porque isso aqui é a nossa entrega desse ano. Então, se você não está fazendo isso aqui, você está fazendo o quê? Né? E aí a gente usou isso o ano inteiro, né? Foi muito bom. E para alinhar esse discurso também, porque às vezes, assim, isso é o mais importante. Aí no bastidor tem outras 10 coisas que estão sendo cobradas como importante. Então tem que alinhar esse jogo também, de ser o mais importante, o mais importante. Então é isso aqui que é o mais importante. E não mudar muito o mais importante de um dia para o outro. Né? Porque senão hoje o mais importante é esse, amanhã é aquele. Aí, né, ferrou qualquer sistema de sustentação, de melhoria. Oi, Maurício. Gostei aqui. Se o CEO não entender, né, moiou, né? Então ele fala, né? Nesse caso, você pode escolher realmente uma linha modelo, né? Uhum. Que a gente falou, piloto, né? volta para esse pequeno, Só mas que aí faz, tem né? uma importância do capítulo antes, que eu acho que é por isso que ele colocou até antes. A liderança precisa estar engajada nesse trabalho? De repente, não é a liderança total que é o CEO. Sem né? dúvida. Mas a liderança formal e informal da empresa precisa. Né? E não Ela é necessariamente é o fundamental. gargalo, né, Maurício? A Erika falou isso, mas você deixa maneira que, assim, às vezes a gente não escolhe o piloto pelo gargalo. A gente sabe que lá seria melhor, mas se lá não tiver esse engajamento, né, essa prontidão, aí vai só queimar cartucho. Então a gente tem que Porque saber escolher o piloto também. Sim, e quem vai participar da equipe, né? Quem vai patrocinar, né? E engajar essa liderança, né? Aí a liderança vai contaminar, por consequência, os colaboradores e, por consequência, o resultado, né? Que o CEO não é besta nem nada, né? Vai ver resultado vindo, ele vai se engajar também, né? Só se ele for louco. Isso, também acho. Ei, Erika, vamos terminar com você. Vamos partir para o Place Delta. Ótimo. É que você falou uma parte assim, né? Mas a gente deveria ter feito isso em agosto. Aí tem uma frase do gerente geral que eu gosto muito, que é engenheiro de obra pronta, né? Depois que a obra está pronta, agora poderia ter sido assim. Poderia. Mas eu estou tentando desconstruir muito isso. A gente não precisa ser perfeito, a gente precisa dar o primeiro passo, experimentar. Porque os aprendizados vão vir à medida que a gente vai fazendo, a gente vai ficando melhor, né? Eu acho que o negócio do ágil, de você ter o mínimo produto viável, casa muito nesse sentido, para você poder colocar em ação. Então, essa é uma coisa que eu tenho trabalhado também muito com o time. Seria ótimo se a gente pudesse fazer toda essa reflexão antes de discutir o orçamento, mas não é possível. Então, se a realidade é essa, o que a gente faz melhor com a condição que a gente tem, né? Arrasou. Aí mandou até um Sérgio Cortella. Arrasou. Eu sou dessas também, cara. Melhor hora que tem agora. Vamos começar. Eu tô imbuída aqui a começar igual o Renan. Amanhã vou fazer o Hansei nesse formato, fazer o desdobramento nesse formato, enquanto estou pensando no desdobramento da companhia inteira, com 40 sessões de desdobramento daqui para o final do ano. E é isso. Vamos tocar em paralelo e construindo o futuro. É a gente que constrói, né? A gente que influencia, é a gente que enxerga qual que é a melhor forma. Para a gente encerrando no horário, vamos de Place Delta, então, acho que a gente exauriu bem aí o capítulo onde começar. Place Delta, vamos lá? Place que funcionou bem, Delta que não funcionou. Quer começar com você, Renan? Boa. Nossa sugestão aqui, como a gente acabou um capítulo, talvez reunir semana que vem. Para fazer o Não segundo? sei como é que o pessoal tá de hora. Eu Porque acho senão que vai ficar ser. só estendendo, né? Então, por exemplo, É, vai demorar mais 15 dias, a gente vai discutir o 2, mas aí eu acho que vai perder meio que o time, sabe?
Por exemplo, para mim, semana que vem, esse horário eu consigo me organizar, entendeu? Eu preciso ser avisado só uma semana antes, eu já me organizo. Entendi. Você ia falar nessa linha também, Maurício? Ou ia de Place Delta? Não, é que que a gente não, eu particularmente eu não li o livro inteiro, tá? Então tem até um colega meu que ele faltou aqui hoje, ele já leu tudo, né? Já leu, já rabiscou. Então vai ser uma loucura, se ele entrar vai ser uma loucura, né? Ele fala mais do que eu, então já viu, né? Então talvez a gente pegue um capítulo só. Porque se acho que a vocês gente tem que se viram, programar para ser de 1 em 1. o 3 vai falar dia 3, conectado com o Roxin. Pelo menos essa parte eu só dei uma pincelada, o capítulo 3, não o 2, É, né? O 2 não. o 3. E ele é muito extenso, né? Ele tem muita coisa dentro dele. Né? Aí Pelo número de páginas, talvez falar de dois capítulos não vai dar, não. eu estou vendo aqui. Não deu nem Esses para são um. 10 páginas, a gente fez Vamos ser em honestos. 1 hora. A gente não falou de um, né? Completo. Não consegui Eu acho que a gente vai de 1 em 1, de 15 em 15 dias, né? Acho que a gente vai mais lento, mas não perde essa discussão rica. E eu acho que eu, pessoalmente, não vou ter disponibilidade para fazer semanal nesse horário. E tal a gente Então, colocar Semana que vem eu tô no pontos. Piauí, então também não Oi? O consigo. que eu pensei, Dave? O que eu faço aqui no nosso grupo do livro? Eu coloco o time para cada um falar. Tipo assim, aqui a gente começava com 5 minutos cada um. No clube a gente discute geralmente 2 capítulos, né? 15 dias. Só que começou a ficar muito cheio. Lá no meu, eu tô com 20 funcionários, 20 colaboradores. Aí eu reduzi para 3 minutos. Aí cada um fala 3 minutinhos, porque aí você consegue, talvez, trabalhar todos os 2 capítulos, entendeu? Por exemplo, hoje aqui tem 2, 5, 7, né? 7 mesmo, né? 7, 8 comigo. Então você coloca tipo 5 minutos para cada um, dá 40 minutos. Então aí cada um vai falar os pontos e tal, porque aí você consegue trabalhar dentro do prazo. É assim que eu fiz aqui e deu muito certo. Aí Entendi. eu fico sinalizando para a pessoa, olha, falta 2 minutos, que tem gente que fala 30 minutos, tem gente que fala 1 minuto. Entendeu? A gente tem que se Ou policiar. diminuir, não precisam todos falar as questões, falar um, falar dois, a gente, sei lá. Avança, né? Porque senão a gente já vai prolongar nosso projeto, né? Já vamos sair do time. Vamos tentar assim, então. Na semana que vem, em 2 semanas, a gente faz um capítulo e pratica esse timekeeper mais contínuo, né? Eu pratico esse tempo, a gente vai vendo se funciona também. Eu tenho medo de perder um pouco da profundidade da discussão, mas eu acho que a gente vai testando e ver se funciona para a gente avançar. Aí a gente testa com um capítulo em uma quinzena, né? Daqui a 15 dias. Que é o capítulo mais longo que eu vi, é o de 29 páginas. Esse agora foi de 10. O capítulo 2. O 2. O desenvolvimento roxinho corporativo. Desenvolvendo o roxinho corporativo. É a parte 2. Tem muita tabela, né? É. Vocês conhecem algum programa de pensar aqui de resumo coletivo? Que a gente possa escrever um resumo? De repente, eu tô falando tô na página 46. Agora, página 46. Aí as pessoas vão lá e escrevem as coisas da página 46. O que ele entendeu, o que ele às vezes ficou em dúvida. Talvez seja legal antes, né? Não só ficar só aqui, né? Nossa, mas agora eu esqueci o nome. Antes da gente chegar à data, a gente já bater essa bola, né? E senão fica assim igual agora, né? Fica muito... que nem o Renan falou. Cada pessoa vai falar 5 minutos. Mas vai falar um assunto. A gente vai num assunto. Aí vai falar um assunto só. Se cada um falar em 5 minutos... Mas aí fala do capítulo, Maurício, mas fala assim, mas o que acontece? Quando você separa um tempo assim, por exemplo, você falou primeiro, a Erika falou segundo, quando vai chegar na minha vez, vocês praticamente já comentaram todo o livro, entendeu? Acaba que os últimos a falar... Cada um vai falar um assunto e passa de assunto. Vai falar dentro do capítulo, nesse capítulo eu gostei disso, eu peguei mas esse ponto. Vai passar esse assunto, por exemplo. O primeiro assunto que a gente conversou hoje. Então, 3 ou 4 pessoas falaram. Então, nesse caso, uma pessoa só ia falar esse assunto. Depois já ia para o outro.
Não, aqui que a gente faz, a gente separa vamos pôr, esses 50 páginas, aí a pessoa fala do que ela entendeu em cima dessas 50 páginas. Só que como assim, Ela dá um entendeu? resumo geral. O que ela gostou, que ponto que ela gostaria de discutir e tal. Aí, igual, por exemplo, a gente leu agora A Coragem de Ser Imperfeito. Foi assim, foi o melhor livro dos 10 que a gente leu até agora. Tipo assim, tinha gente lá que começava a chorar, a gente tinha que esperar. A pessoa, ela começava a trazer pontos da vida dela pessoal, assim, só que a gente colocava o tempo ali e tal. Aí, assim, como eu te falei, por exemplo, esses 2 capítulos hoje, a gente separava aqui 5 minutos para cada um. Quando eu for falar, praticamente todo mundo já tinha falado, entendeu? Aí acaba que eu, no final, não consigo falar muita coisa, entendeu? Mas eu gostei desse jeito que a Deisa fez de fazer uma provocação e a gente ter porque a gente tem pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema. Eu gostei disso também. Porque a minha experiência é uma, a da Erika é outra, porque daí eu acho que se a gente falar cada um que entendeu o que gostou, a gente vai perder essa troca sobre a mesma provocação, talvez. Muitas das vezes que o que a outra pessoa falou é que no final das contas valeu a pena estar aqui, né? Senão você lê sozinho, né? A outra pessoa fala, aí você fala, poxa, isso daí eu não tinha pensado, hein? Eu vou comentar isso, né? São maneiras, né? Vamos testar um pouquinho diferente no próximo. A gente testa um capítulo, que é o capítulo maior, e com essa visão de timer keeper mais ativo. E aí eu tento moderar para a gente ir se educando, porque eu acho que só da gente estar falando sobre isso aqui, a gente vai tentar ser mais breve, mais direto, não ser tão redundante no próximo, e a gente vai tentando avançar a discussão mais rápido, para a gente não perder isso que a Fê falou, que é esses diferentes pontos de vista do mesmo assunto. Eu tenho pressa de acabar o livro, mas eu tenho mais pressa de acumular esses insights, né? Então, talvez aqui a gente entender que, putz, a gente pode demorar um pouquinho mais mesmo, mas a gente vai fazer um pouquinho mais profundo. E eu acho que o nosso mindset tem que ser para aquele lugar do, cara, não vamos ser redundante, não vamos tentar repetir, né, o que o colega já passou, e a gente vai avançando. Acho que já é um teste bom. Será que a Erika ela consegue se lembrar lá do esquema do resumo? O app Não, o a gente faz Notion. no WhatsApp mesmo. Falhou o áudio. De mandar os nossos resumos, né? O na app verdade, é um o resumo Notion. coletivo. Estamos na página 46. Aí todo mundo pode ir lá escrever seu ponto de vista. Vai escrevendo. Aí, antes durante, né? As semanas a gente pode dar uma olhada. Olha, eu gostei pra caramba da página 46. Deixa eu ver o que o pessoal falou. Aí Eu vou tentar criar uma página coletiva e aí eu coloco no grupo do WhatsApp amanhã. O app eu já dá para lembrei fazer como. um Word do Google lá e colocar numa Pode ser no Padlet da Taliane. Dá para colocar um capítulo e a gente vai discutindo um capítulo por tag lá. Vamos tentar ter essa discussão assíncrona, só para a gente não estender muito o horário aqui, nem a gravação. Eu estou entendendo que eu acho que a discussão funcionou bem, a gente não conseguiu alcançar os 2 capítulos, nem aprofundar tantos temas. E o Delta é a gente tentar ganhar essa celeridade sem perder a profundidade dos pontos. Tem algum outro Plus Delta que vocês acham que vale a pena anotar aqui para a gente ter em mente, né? Quando começar a próxima? Não, boa. Então, no próximo a gente testa esse modelo com um time keeper mais ativo, eu fico atento. E a gente vai, no assíncrono, tentar levar para o Padlet esse resumo do conteúdo. A gente discute no assíncrono e no síncrono. Fechou? Beleza. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui nessa noite de terça com vocês. Obrigada, gente. Valeu, Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Boa noite.